Se fosse para classificarmos a vida na modernidade, certamente nós diríamos que trata-se de uma vida de busca constante por sucesso, por riqueza, por prazer, por avanço e por conquistas, no final das contas. Essas são as características principais da vida moderna. Mas também, dentro do meio disso tudo, uma das características da vida na modernidade é uma espécie de desprezo com a vida mais simples, com uma vida que não quer alcançar todo esse sucesso astronômico que a sociedade impõe a muitas pessoas a conquistarem. Algumas realmente preferem uma vida mais simples, e tá tudo bem. Bom, sejam todos mais uma vez bem-vindos. É sobre isso que nós falaremos neste vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever. Por aqui nós falamos sobre filosofia, literatura, cultura e tudo que envolve o mundo dos livros. Todas essas características que eu acabei de citar com vocês, elas se simbolizam em uma figura muito emblemática e também bastante cômica em alguns aspectos, que são os coaches. Isto, de forma alguma, é uma crítica a nenhum tipo de profissão, mas é apenas uma constatação sociológica. O simbolismo dos coaches, ele, na minha opinião, é perfeito para a gente entender o que é a vida atual. Porque, afinal de contas, o que faz um coach? Um coach é aquele sujeito que a vida dele consiste em motivar as pessoas ou induzir as pessoas cada vez mais a buscarem o sucesso, o avanço, a buscarem utilizar os seus talentos e conquistar a vida perfeita, cheio de riqueza, de prazeres infinitos, etc. E tudo isso, pessoal, tá tudo bem. Cada um tem o direito de construir a vida como bem entender, não tem nenhum tipo de problema. A única questão, e que é uma espécie de incômodo, e que eu já vi milhares de vezes acontecendo com várias pessoas, é uma espécie de desprezo da família, dos conhecidos, etc., com pessoas que querem uma vida mais simples, que não tem lá grandiosas ambições de se tornar um Elon Musk, de se tornar um milionário, um ricaço, que vai viajar para Paris todo final de semana para tomar um café. Algumas pessoas não têm essas pretensões, algumas pessoas têm a pretensão de ter uma vida simples. Isso quer dizer que elas não são ambiciosas ao ponto de querer passar falta das coisas? É evidente que não. O mero fato de ter que explicar que uma vida simples não é uma vida com falta das coisas já mostra muito do que é a vida na modernidade. Uma vida simples não é uma vida de falta, é uma vida que consiste em possuir o necessário para se viver bem. É simples assim. E aí, quando nós olhamos todo esse olhar de nojo, principalmente para essa classe empresarial, para aquelas pessoas que querem ter uma vida mais simples, essa classe de pessoas que buscam esse avanço, esse progresso, e esse olhar de desprezo para os seus contrários, nós precisamos entender o seguinte, e seguindo um conselho do Aristóteles, para a gente entender quem está certo nessa história. Se de fato é natural que o ser humano busque constantemente o sucesso, o prazer, a riqueza e tudo que envolve essa vida de busca e de progresso. E nós faremos o seguinte, nós tentaremos aqui, não só eu dar a minha opinião, mas nós seguir o conselho do Aristóteles para avaliar a opinião dos sábios ao longo da história, especialmente a sabedoria da antiguidade. E sequer precisamos de fato entrar, por exemplo, na sabedoria cristã, porque o cristianismo ele é enfático com isso, e o próprio Cristo ele já dizia isso abertamente. E nós leremos aqui e faremos aqui uma análise um pouco mais complexa em torno de toda essa questão. Mas esse desprezo aos não ambiciosos, por assim dizer, ele tem algum grau de veracidade ou ele é uma espécie de desprezo injusto, porque afinal de contas a vida na antiguidade sempre prezou por uma vida mais simples, por uma vida de menos peso, de uma quantidade menor de bens e etc. Vejamos, quando nós olhamos, por exemplo, para a tradição cristã,
o que se vê, na verdade, é o próprio Jesus dizendo para nós o seguinte, abre aspas, não ajunteis tesouros para vós aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam e roubam. Ao contrário, ajuntai-vos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e os ladrões não arrombam nem roubam. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Bom, pessoal, vejam só. O que o Cristo está querendo dizer para nós aqui e o que isso nos ajuda a entender a vida atual? O primeiro ponto é, não é proibido ter as coisas. Este é o primeiro ponto. Possuir bens, possuir riquezas, etc., não tem nenhum tipo de problema e, na verdade, isso é bom. Criar riquezas, tem algumas pessoas que são vocacionadas e a vida delas consiste em produzir riquezas, em enriquecer a sociedade, e é justamente isso que consiste, no final das contas, a finalidade da vida dela. Mas para as pessoas sábias que possuem esse tipo de vocação, elas sabem que isso não podem pautar a sua existência e não é com essas pessoas que é a nossa conversa. A nossa conversa são com aquelas pessoas vítimas de uma mentalidade doentia e que induz as pessoas, inclusive aquelas que não têm vocação para isso, a buscarem o sucesso a qualquer custo, a serem os melhores, a serem os mais ricos, a serem os mais belos, os mais bonitos, etc. E tudo isso mostra pra gente que quando nós pautamos a nossa existência em uma coisa material, em riquezas, nós colocamos o nosso coração naquilo, que é justamente o que Jesus está dizendo. Onde está o nosso coração, onde estiver o nosso tesouro, na verdade, está o nosso coração. Percebam, quando o próprio Jesus está nos dizendo isso, é porque ele via um problema, que é essa tensão da vida humana entre as coisas terrenas e as coisas realmente importantes. E percebam, pessoal, quando há essa tensão, um lado precisa vencer, um lado precisa ser predominante ao outro. E na modernidade, o lado que é sempre predominante não é o aspecto da vida espiritual ou um aspecto de uma vida que busca simplicidade, mais clareza, etc. Mas uma vida que busca abundância, riqueza, progresso. Essa é a característica por excelência da vida atual. E aí vocês podem dizer, né? Mas isso só está assim na tradição cristã. Bom, nós podemos ir para outras tradições culturais. Nós poderíamos, por exemplo, ler aqui o Lao Tse. O Lao Tse dizia: manifeste a modéstia, abrace a simplicidade, reduza o egoísmo, tenha poucos desejos. Ah, mas o Lao Tse também não é tão importante assim. Tá bom, nós poderemos citar aqui também Buda. Buda dizia: não busque no mundo o que está dentro de você. Não deseja e não sofra. O desejo é a alma do sofrer. Vejam, pessoal, o que todas essas leituras aqui dizem para nós? Elas dizem para nós, elas nos dão, na verdade, a resposta inicial à nossa questão. O desprezo da mentalidade que busca o sucesso a todo custo, as pessoas que querem uma vida mais simples, é um desprezo inadequado, um desprezo que não faz nenhum tipo de sentido, porque toda a tradição cultural e religiosa está dizendo: a vida simples, ela é bela, ela é boa, busque a simplicidade, busque ter as coisas, mas busque ter em uma quantidade que não te destrua. Então, quando nós encontramos algumas pessoas que, olhando para toda a possibilidade de sucesso, de riqueza, de conquista de bens, e nós vemos alguns que preferem ser mais simples, e nós os desprezamos por isto é uma absurdidade, porque isto, no final das contas, é você ignorar a natureza daquela pessoa. Aquela pessoa, em particular, ela não tem vocação, ela não tem jeito para buscar uma vida que só busca prazer, sucesso, riqueza e bens materiais. E ponto final. E é por isso que essas pessoas, elas buscarão ter aquilo que é necessário para viver. E pessoal, tá tudo bem que seja assim, porque essa vida ela é muito boa. Na verdade, ela é talvez até muito melhor do que uma vida cheia de coisas, porque nós
Sabemos que não há limite para o desejo humano. Vamos analisar, por exemplo, uma questão muito banal, como você comprar coisas. Você entrou na Amazon um belo dia e você queria muito um determinado produto e você foi lá e comprou aquele produto. Passou uns dias, o produto chega na sua casa e você abre aquele produto e você olha para ele e fica muito feliz e você está no máximo de gozo do seu próprio prazer. Mas nós sabemos que passa-se alguns dias, você utiliza o produto e depois aquela alegria ela passa e você vai buscar outra e mais outra e mais outra e assim infinitamente. O que isso nos diz sobre a natureza humana? Nos diz que para a natureza humana, você pautar a sua existência em buscar apenas riquezas e conquistas materiais, aquilo não tem limite. E qual que é a consequência de viver em uma coisa sem limite? A consequência óbvia e evidente é a inquietação. Pessoas que vivem assim são sempre inquietas. E viver inquieto, pessoal, é viver infeliz. Quem é que não sabe disso? Se você está sentado e não está presente ali, está sempre inquieto, pensando em alguma outra coisa, é óbvio que isso é a receita perfeita para a infelicidade, para a falta de sentido, porque, no final das contas, viver assim, apesar de nos conceder tudo aquilo que aparentemente nós queríamos, não preenche o vazio da existência e nos faz querer buscar sempre mais, sem nenhum tipo de limite. E por outro lado, sem querer, mas querendo fazer uma defesa da vida mais simples, que é uma coisa que, afinal de contas, é uma absurdidade para muitas pessoas, a vida mais simples, tendo aquilo que é necessário, ela te possibilita viver de uma forma mais tranquila. E, de novo, não é falta, é necessário, é você possuir aquilo que te possibilita de viver tranquilamente. E esta vida, não há nenhum problema em buscá-la. Na verdade, eu acho que ela deve ser sim buscada, porque esta vida é a vida verdadeiramente próxima da felicidade, porque é a vida que nos induz a estar mais presentes com a nossa família, com nós mesmos e com o universo como um todo. Isso aqui, pessoal, foi uma conversa. Aqui eu deixo aberto todos os comentários para que você discorde e você discorde mesmo, caso você tenha opiniões contrárias. Aqui está aberto para todas as discordâncias. Mais uma vez, foi um prazer ter aqui você no meu canal. Espero você no próximo vídeo. Até lá!